para iniciarmos aquilo o qual nós vamos fazer nessa manhã, amém? Vamos adorar o nome do Senhor, proclamar a sua grandeza e ser transformado através da pregação da sua palavra. Amém? Eu queria te convidar, assim como você está no seu próprio lugar, a fechar os seus olhos, enquanto a gente vai fazendo a introdução da primeira música, e queria te convidar a que você levasse seus pensamentos ao Senhor. Nossa, que é de receber o louvor. E nele nós colocamos a nossa mente nesse momento. Elevamos o nosso coração ao Senhor, para te bendizer, para te adorar, para te exaltar. Obrigado por nos aceitar em tua presença. Tu és perfeito, tu és santo, tu és incomparável, não há ninguém como o Senhor. E ainda assim, limitados e fracos, o Senhor nos aceita em sua presença. Pela tua graça infinita, nós podemos nos reunir nessa manhã como a tua igreja, e num ato que é muito mais espiritual do que material, nós podemos nos unir e declarar: Santo, 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 Santo é o Senhor. O Senhor é santo e nós te bendizemos. Vamos declarar: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Criação canta, louvores e rendições, és tudo para mim, e eu te adorarei. Está vestido, declara: está vestido no arco-íris, sons de trovões e relâmpagos, louvores no agora, você poder para sempre, único eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. És tudo para mim, eu te
Adoramos a palavra, Senhor. Declare. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Senhor. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Vamos cantar juntos. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fogo de vida, misteriosa, água viva. Do santo, santo, poderoso, que ama de mim. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que há de vir. Com a criação ao campo, ouvimos a Jesus, és todo para mim, eu te adorarei. Jesus, Jesus, te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos. E vários são os momentos na vida que precisamos cantar para a nossa própria alma. Confia em Deus, amém? De repente você chegou aqui nessa manhã com a sua mente racionalizando e pensando, realmente Deus, Ele é todo poderoso. Mas talvez o seu coração, assim como o meu, traidor, de repente o teu próprio coração e as tuas emoções nessa manhã querem te convencer de que Deus não é todo poderoso. Então eu queria te convidar a cantarmos essa manhã, Castelo Forte é o nosso Deus. Enquanto cantamos para Deus, cantamos também para a nossa própria alma ouvir, e que a nossa alma seja impactada pela verdade que cantamos. Amém? Castelo forte é o nosso Deus, história sempre fiel. E as tribulações é firme seu poder. À vista o inimigo cruel, mas cairá ante a prisão. No coração, mas Ele é forte para salvar. Confia em Deus, pois Ele é
rocha e refúgio. Deus, meu coração pousará por ti para salvar. Confia em Deus, pois Ele é a rocha e refúgio seu. Castelo forte. Minhas forças não vou confiar, declara. Forças não vou confiar, lutarei. Minha esperança está em Deus, reina com poder. em minhas forças não vou confiar, lutarei em vão. Minha esperança está em Deus, que reina com poder. Enviar o soberano Pai, pra sempre meu coração. Meu coração pousará por ti para salvar. Confia em Deus, pois Ele é a rocha e refúgio teu. Confia em Deus, meu coração pousará por ti para salvar. Confia em Deus, pois Ele é a rocha e refúgio. Confia em Deus, meu coração pousará por ti para salvar. Confia em Deus, pois Ele é a rocha e refúgio seu. Confia em Deus, meu coração, Pois Ele é forte para salvar. confia em Deus, pois Ele é a rocha e refúgio seu. Castelo forte. A Ele toda honra, toda glória. Para o teu castelo forte, meu irmão. Amém? Você pode sentar. Bom dia. Agora a gente já está direcionado. A gente teve um probleminha com a mesa de som mais cedo, então a gente não vai ter o 2 a 11 anos estão liberadas. Tem criança hoje? Tem bastante. Então beleza, boa aulinha. Deus abençoe. Permita-me orar, irmãos, e depois a gente prossegue com a nossa exposição. Deus Pai, Santo e Todo-Poderoso, venho rogar a presença do Teu Espírito sobre nós, para que o ensino dessa manhã seja acalentador, seja encorajador, seja de boa instrução para o Teu povo aqui presente. Ó Deus, Teu Espírito passeie no meio de nós, grave em nossos corações o que vamos ensinar, baseado, Senhor, sempre na Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que cura, que transforma, que fortalece a nossa alma, Senhor. Obrigado, porque podemos ter o privilégio de louvá-lo essa manhã, de cantar louvores ao Senhor, porque o Senhor nos aceita em Cristo e esse é o nosso maior tesouro. Obrigado pelo Evangelho, obrigado por Jesus, Senhor, obrigado pela nossa salvação e obrigado porque já aqui desse lado da eternidade podemos experimentar e podemos proclamar que Cristo é o nosso Senhor. E que Ele seja exaltado essa manhã. Faço essa oração em nome dEle, para a glória dEle, por meio dEle. Amém.
Bom, essa manhã a gente continua a série de 5 mensagens sobre como integrar fé e trabalho, né? Uma série chamada Fé e Trabalho, Como Integrar, baseado num livro escrito sobre o assunto, sempre pontuando que o livro ele é um guia, né? É um mestre das escrituras, é um professor de Bíblia, um pouco mais experimentado, nos ajudando a ação, né? O livro ele jamais substitui a Bíblia, ele não usa a Bíblia, né? Mas uma outra questão também é que a palavra de Deus ela não fala só sobre assuntos entre aspas espirituais, né? A Bíblia não fala só sobre a nossa salvação ou o destino das nossas vidas após a nossa morte, também sobre enquanto do lado de cada eternidade, mandamentos espirituais e santidade. A Bíblia fala sobre tudo isso também, mas ela fala sobre todos os aspectos da nossa vida. É interessante isso. Eu não estou relegando em segundo plano as coisas mais importantes, como salvação, como santidade, mas que Deus, ele tem uma agenda, ele tem planos, ele tem propósito para todas as áreas da nossa vida. Né? Eu fiz uma brincadeira há 2 dias atrás, né? Uma brincadeira nas redes sociais sobre descanso, né? E então, como o pastor Cláudio mencionou, recentemente até Deus descansou, né? Entre aspas. Então, Deus ele tem planos, ele tem projetos sobre todas as áreas da nossa vida, especificamente. Até meados de dezembro a gente vai pensar um pouco sobre trabalho, né? Qual que deve ser a nossa relação com o trabalho. Então, fé e trabalho, como é que a gente integra isso? É a pergunta que eu estou biblicamente trabalhando com os irmãos enquanto dura essas semanas, né? Pode ir. Deixa eu ver se está. Pode descongelar, Douglas. Não. F5. Gente, hoje a gente pede aí um pouquinho de paciência aos irmãos. Então vamos fazer uma leitura. Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3, e depois a gente pula para o verso de número 15. Você mantém a sua Bíblia aberta em Gênesis 1, Gênesis 2, que a gente vai trabalhar bastante esses 2 capítulos essa manhã. Enquanto você vai abrindo, eu gostaria de dizer que eu estou pensando o trabalho apenas como apenas dentro do seu aspecto bíblico, ou seja, eu estou pesquisando com vocês ao longo dessas semanas o que a Bíblia fala sobre o trabalho, né? Então eu não estou buscando outras fontes, exceto quando eu tenho que apresentar uma visão de um outro pensamento sobre o trabalho e fazer uma crítica à luz da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou me baseando única e exclusivamente na palavra de Deus, né? Ela que é a fonte da revelação de Deus e ela que revela para nós aquilo que Deus quer de nós. E eu estou pensando o trabalho também dentro. Eu vou trabalhar com 4 categorias, começando hoje, que é a criação, né? A queda, que é a entrada do pecado, né? Como isso afeta o nosso trabalho. A criação, trabalho propósito para o qual Deus criou o trabalho. A redenção é quando Deus nos salva em Cristo. Então, qual o efeito disso sobre o trabalho? Quer dizer, a nossa vida ela é remida por Cristo quando a gente o invoca, mas a nossa vida essa redenção ela vem acompanhada de uma ligação com aquilo que nós fazemos dentro do universo, né? Dentro de onde Deus nos colocou. E a restauração final, né? Qual o propósito futuro sobre o trabalho? Ou seja,
qual vai ser o sentido do trabalho na eternidade, né? Então, hoje especificamente eu vou falar sobre a criação. Quando Deus cria o mundo, ele já criou o homem para o trabalho. Nós vamos pensar sobre isso. E dentro de uma pergunta, né? Há algum propósito para o trabalho? Ou seja, o trabalho ele tem algum propósito para nós? Nós vamos pensar dentro do aspecto hoje da criação. Então vamos ler Gênesis 2, versos 1 ao verso de número 3, e depois vamos pular para o 15. Diz assim a palavra de Deus: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O Senhor Deus, verso 15, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Ou seja, Deus ele cria o mundo trabalhando, ok? E quando Deus, ao criar o mundo e ao se retirar para um descanso, entre aspas, né? Porque o descanso tem mais a ver com a gente do que com o próprio Deus. Deus coloca o homem no jardim do Éden e Deus dá uma incumbência para esse homem, que é cuidar do jardim e cultivá-lo. Então, ou seja, a gente tem que pensar o seguinte, que Douglas pode passar. Eu acho melhor você não congelar. Vai passando. Primeiro, no princípio, houve trabalho. E esse trabalho ele tinha formato, né? A Bíblia, ela do início ao fim, ela fala sobre trabalho. O trabalho, ele já existia no paraíso do Jardim do Éden. E o capítulo 2 mostra que Deus, ele não somente trabalha para criar, mas Deus, ele cuida da criação. É o nome específico que só nós cristãos usamos, que se chama providência. Ou seja, Deus, ele criou o universo, ele criou a terra, e Deus, ao criar, Deus, ele cuida, Deus, ele sustenta. Nós só estamos de pé porque Deus assim está trabalhando em prol disso. Então, a ideia aqui é que Deus, ele já inicia a criação trabalhando. Deus trabalha para criar e Deus trabalha para cuidar. Então, a questão do trabalho, ela está na própria essência da ação de Deus, né? Deus, ele é um Deus criador, e Deus, ele é um Deus provedor. Nos próprios atributos de Deus, nós encontramos um Deus que trabalha. É interessante isso, né? Raramente a gente pensa sobre esse aspecto, mas nos próprios atributos de Deus, Deus, ele é um Deus que ele trabalha. Deus, ele é um Deus que ele cria e ele cuida, né? Pode parar. Então esse é o nosso primeiro ponto. No princípio houve trabalho, e Deus, ele tem formas de se trabalhar. Então, quanto à virtude do nosso trabalho, o trabalho não apareceu após um período dourado, um período de ouro, de lazer, né? Ou seja, Deus, ele passou muito tempo em lazer e aí de repente ele decidiu trabalhar. Não é isso. Ele fazia parte do desenho perfeito de Deus para a vida humana, pois nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E parte da sua glória e felicidade é que ele trabalha, assim como também o próprio Filho Jesus Cristo trabalha. O Cristo afirmou em João 5,17, não precisem ir lá: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Palavras de Jesus, João 5,17. Então, qual é o ponto aqui?
uma virtude no nosso trabalho, porque nós fomos criados por um Deus que trabalha. Então Deus, ao desenhar a criação de forma perfeita e ao nos colocar na criação, nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Isso significa que algumas habilidades que Deus tem foram impressas em nós. Um exemplo prático disso se pegarmos o nosso grupo aqui e fizermos uma dinâmica, nós vamos perceber que existem habilidades muito diferentes no meio de nós, né? Algumas irmãs são muito habilidosas, por exemplo, na cozinha. Outros de vocês talvez sejam mais habilidosos com números, com computador. Outros são mais habilidosos em atividades práticas. Outros são mais habilidosos em atividades que envolvem relacionamentos. Outros são mais habilidosos com atividades intelectuais. Então, nós todos somos formados com habilidades diferentes. Por que isso acontece? Porque essas habilidades diferentes, elas têm origem no Criador, e quando Deus nos criou, Deus ele nos dotou de algumas habilidades, né? Nos dotou de algumas características que têm conexão com Ele, e que nós desenvolvemos essas características, entre aspas, para ganhar a vida, né? Para a gente trabalhar e viver, e há um propósito todo dentro disso. Então o trabalho, ele é uma necessidade humana básica, tanto quanto o alimento, beleza, descanso, amizade, oração, sexualidade. Não é simplesmente uma boa solução para remediar uma situação, mas um alimento para a nossa alma. Então, sem um trabalho significativo, a gente sente um vazio e uma perda interior. Pessoas que, por exemplo, ficam desempregadas por problema de saúde ou por qualquer outro motivo, né, para se desenvolver emocional, física e espiritualmente, elas vão perceber como elas precisam de um trabalho, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem um desenho chamado Os Incríveis, né? Que é uma família, né? Um casal com 2 filhos, um rapaz e uma moça, e essa família, eles atuam como super-heróis nesse desenho. Num determinado momento do desenho, eles são proibidos de serem, eu não lembro o que acontece, que eles deixam por um tempo de serem super-heróis e passam a viver como uma família normal. E o pai era aquele cara forte, alegre, com um sorriso, bem, entre aspas, parecido com o Super-Homem mesmo, da década de 80, quem viu aqui aquele filme do Christopher Reeve, né? Todo bonitão, com olhos claros. Então o cara do desenho, ele era aquele cara que passava uma certa beleza, forte, com um sorriso e com uma palavra de impacto, né? E uma liderança familiar genial. A família deixa de ser super-herói, aquele homem ele passa a fazer uma outra coisa da sua vida, e é como se o desenho mudasse radicalmente. Aquele super-herói que outrora era alegre, causava impacto na sua chegada, passou a ser um homem apático, desanimado e triste. Então é interessante a cena, tanto dele trabalhando quanto dele chegando em casa. Ele chega em casa corcundo, completamente arrastado, como se ele estivesse arrastando o próprio corpo, tamanho o seu desânimo com aquele trabalho. E quando ele é indagado por causa do seu estado emocional, ele vai dizer o seguinte: eu não estou fazendo aquilo que eu fui criado para fazer, né? Eu sou um super-herói. E eu estava vendo esse vídeo com um amigo meu, e esse desenho com uma família de um amigo meu, e esse amigo virou para mim e disse: é interessante
como é que a gente se frustra quando a gente não está desenvolvendo a nossa vocação. Então, essa ilustração, ela serve para afirmar o seguinte, que, de acordo com a Bíblia, a gente não precisa apenas de dinheiro para sobreviver. Nós precisamos de trabalho para sobreviver. Sim, envolve ter dinheiro para pagar as nossas contas, mas a gente também precisa viver plenamente como ser humano. Como pastor, eu posso dizer o seguinte, que o humor de pessoas que trabalham somente, por exemplo, eu não amo o meu trabalho, eu estou no meu trabalho somente por ganho. Por outro lado, uma pessoa que trabalha e ela está exercendo de fato aquilo que ela entende que foi feita para fazer, o humor dessas pessoas é totalmente diferente. Por quê? Porque o trabalho, ele tem uma relação com a nossa plenitude de vida. É claro, irmãos, eu sei que existem ocasiões em que nós nos vemos obrigados a fazer alguma coisa, eu tenho um amigo meu que é pastor e a sua igreja ela é uma igreja pequena e por isso a igreja não tem condições de sustentá-la integralmente. Então ele, paralelamente, ele trabalha no BNDES e muitas das vezes eu conheço ele há alguns anos. A minha esposa conhece desde esse pastor desde seus 10 anos de idade, 10, 11 anos, e ele mesmo compartilhou que, como muitas vezes ele se sente frustrado, mas ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem uma casa, e a igreja não dá subsídio suficiente, uma igreja muito pequena, a igreja não dá subsídio suficiente para que ele possa manter sua família com dignidade. Por outro lado, então ele teve que ir à luta, ele teve que buscar outras fontes de renda e ele passou no concurso do BNDES e apesar de um excelente salário, muitas vezes ele confessa dizendo o seguinte: eu gostaria de viver só para cuidar da igreja. Eu conheço alguns pastores nessa situação, que eles têm um trabalho, uma igreja pequena que não consegue sustentar o obreiro, tem que dividi-lo com um trabalho, e esses homens, eles trabalham porque eles precisam manter suas famílias. Então, eu tô contando isso porque nem sempre a gente vai estar numa posição, eu preciso ser compreensivo quanto a isso, ao pregar aqui, que a gente nem sempre, esse fenômeno realmente existe, a gente nem sempre vai estar numa posição de escolha. Muitas vezes a gente vai precisar de um trabalho e a gente vai ter que fazer o que, entre aspas, aparecer pela frente. Ou melhor dizendo, o que Deus colocar em nossas mãos, aonde Deus nos colocar. O que a gente faz com uma reflexão como essa que eu estou trazendo é orar e, se possível, planejar como a gente pode fazer uma transição, como a gente pode fazer, eu estou num determinado lugar, mas tem algo que eu amaria viver só para fazer isso, orar a Deus e pedir discernimento como fazer esse tipo de transição. Em algumas ocasiões Deus pode abrir a porta, em outras ocasiões Ele pode não abrir. Isso pertence à soberania dele. Então, para talvez alguns irmãos, o fato de não realizar aquilo que foi feito para fazer pode ser um espinho na carne, Você pode ter que lutar, principalmente numa economia instável como é a nossa economia no Brasil, que a gente não dá que não dá oportunidade para a gente, por exemplo, em muitas ocasiões, fazer aquilo que a gente mais gostaria de fazer, Então as moças jovens, eu não leio isso, tá, gente? Eu não tenho o mínimo perfil para isso, mas as moças jovens, a minha esposa tem vários na prateleira que leem romance, por exemplo, do Nicholas Spark,
né? Gente, meu negócio é o UFC, eu vi a luta, a disputa do cinturão ontem, meu negócio é ver basquete, ver futebol americano, não tenho o mínimo perfil para romance e tal, e tomo alguns cascudos da minha esposa por causa disso. Talvez merecidamente, mas não que eu vou deixar de gostar dessas coisas, mas eu poderia equilibrar mais, né? E quando lança um filme tipo Os Mercenários, Stallone, tal, eu puxo ela para o cinema. Quando lança Romance do Nicholas Sparks, né, eu tento de alguma forma escapar, tal, e não ver. Eu estou errado, eu preciso melhorar nisso, né? E eu prometi para a Eulina que esse novo aí do filme que saiu do livro dele eu vou levá-la. Mas por que eu estou citando isso? Os romances do Nicholas Sparks, em algum, eu não sei se em algum prefácio do livro ou em alguma entrevista que ele deu, ele fala sobre o caminho, por exemplo, que ele tomou para ser um escritor tempo integral. Então, o Nicholas Sparks, ele vive somente dos livros que ele escreve, e provavelmente as meninas jovens aqui, você lê? Né? Você lê? Algumas meninas eu sei que gostam. Então, ele conta nessa entrevista o caminho dele, como ele se tornou um romancista a tempo integral, né? Ele vive só para isso, tal, e os livros dele vendem muito. E eu fiquei pensando, né? Ele falando como isso aconteceu, e eu fico pensando, aqui no Brasil, se um jovem decidir, né? O Júnior, por exemplo, a gente tem um escritor aqui na igreja, né? Somos uma igreja chique, e o Júnior tomou a decisão: eu vou ser um escritor tempo integral, né? Eu vou escrever a Maldição do Tales, vai me render muitos reais, e quando isso acontecer, não esqueça de convidar a gente para jantar, né? E eu quero que isso aconteça, e ele se dedica ao máximo, e todos nós torcemos para isso, né? Parentes, amigos, que esses livros vendam e ele ganhe muito dinheiro com isso e me pague um jantar, né? Eu fiz o marketing tal do livro, então você está me devendo um jantar. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que pela economia o caminho é mais difícil. Se o Júnior toma a decisão: eu quero ser um escritor tempo integral, oro ao Senhor que ele consiga, mas é um caminho muito mais difícil do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas ele está aí escrevendo na área infanto-juvenil. Então, muitas das vezes a nossa economia não permite que a gente faça aquilo que a gente mais gostaria de fazer, né? E às vezes a gente enfrenta as dificuldades que a nossa vocação levanta. Eu amo dar aula de teologia. Meu pai até hoje ele fala: cara, tu é maluco, né? Mas eu amo dar aula de teologia, mas eu sei a dificuldade que um professor de teologia tem no Brasil, né? Eu gosto de dar aula para seminaristas, para futuros pastores, para irmãs que querem ser missionárias, querem estudar para servir melhor a igreja, com mais conteúdo. Eu amo fazer isso, eu sou apaixonado por isso, mas eu sei a dificuldade que uma economia instável como a nossa, né, trabalhar com educação no Brasil já é algo difícil, que dirá algo ainda mais específico, se trabalhando do contexto específico da igreja evangélica, principalmente dentro do todo da igreja evangélica de uma linha reformada, que já é uma minoria. Então são as dificuldades, né? Então, por exemplo, apesar de morar longe da igreja que eu pastoreio, e também por exemplo, eu vou para São José dos Campos dar aula, mas apesar da distância, eu tenho um senso de plenitude. Deus me dá um senso de plenitude no coração, de poder atravessar certa distância e falar: graças a Deus, eu estou indo fazer aquilo que eu fui chamado para fazer e que eu amo fazer. Por outro lado, eu sei que a nossa economia envolve determinados sacrifícios, né?
Então, eu tenho que ir para lugares longe de trabalhar. Eu poderia trabalhar do lado de casa, fazer o que eu amo, mas eu tenho que dividir isso com uma outra profissão. Então, por outro lado, por exemplo, eu não divido com outra profissão, mas eu sofro alguns sacrifícios no meu orçamento. Então, assim, a gente sempre vai estar posicionado, a gente sempre não, mas algumas vezes a gente vai estar posicionado em situações que a gente não vai ter a coisa toda arrumada, né? Do tipo, você pode olhar para mim e dizer, muito bonito o que você está falando, mas é muito difícil isso da gente colocar em prática. Então, aquilo que eu estou colocando aqui são princípios extraídos da palavra de Deus, ok? Ou seja, é um ideal. Agora, para a gente caminhar para esse ideal, muitas vezes o caminho para alguns pode ser doloroso. É um êxtase tremendo. Quem faz o que ama ainda ganha bem para isso, né? Deus, é uma bênção. Outros, não, eu não amo esse trabalho, mas eu preciso dele para viver. Ou alguns, não, eu faço o que eu amo, né? Eu sou um professor, sou um escritor, mas eu faço o que eu amo, mas isso ainda não me dá um retorno suficiente para que eu tenha uma vida, um padrão classe média, tal, viver com dignidade, enfim. Então, são as lutas, né? E a gente tem que caminhar com isso, glorificando o Senhor, ok? Com isso, pode ir. A liberdade do nosso trabalho é que os mandamentos de Deus apresentados na Bíblia são instrumentos de libertação. Mesmo que seja um aspecto assim, eu estou apresentando o ideal e você está olhando para isso dizendo, nossa, mas como parece difícil. Os mandamentos de Deus na Bíblia, eles são instrumentos de libertação, pois por intermédio deles, Deus nos chama para ser o que Ele nos criou para ser, né? O que Deus nos criou para sermos. Então, a questão é que Deus, ele, quando Ele se revela para nós, Deus ele nos liberta, Ele nos chama para a liberdade em Cristo, né? E a minha oração é que se você, como eu, não está com todos esses aspectos resolvidos, é que a gente no Senhor possa ir caminhando, planejando e fazendo o melhor possível, né? Para que a gente possa atingir o alvo para o qual Deus criou você para fazer, né? Você quer fazer uma determinada coisa, e você ainda não chegou lá, baseado na liberdade que o Senhor te dá e na sua fé em Cristo, eu queria te desafiar a caminhar para esse lugar. Eu vi um filme recentemente, tá? É uma ilustração humana, chamado O Protetor. Esse filme é bem típico de Juan. Denzel Washington, um ator muito fera, ele faz um agente aposentado da CIA, que ele muda de identidade e passa a ser um gerente, né? Ele não está mais na ativa, ele passa a ser um gerente de uma loja de material de construção. Outrora, quando ele trabalhava para si, ele era um agente com muitas habilidades de luta, de arma, e ele matava muita gente. Então, ele tem um psicológico abalado por causa disso, e para reverter isso, ele procura fazer o bem ao máximo de pessoas que ele pode. Então, ele é um homem viúvo, e contextualizando o que eu vou falar, ele não consegue dormir de madrugada. Então, ele é muito sistemático, né? E ele frequenta uma cafeteria 24 horas, onde ele toma chá, mais ou menos o horário de 1 da manhã. Então, ele é todo sistemático, ele bota a colher de um jeito, ele dobra o guardanapo, ele é todo disciplinado mesmo.
E nessa cafeteria, ele tem muito hábito de ajudar pessoas. Ele se envolve paternalmente, né, por uma prostituta que tem mais ou menos, acho que uns 17 anos de idade. E ele começa a dar conselhos para essa jovem sobre, por exemplo, alimentação, sobre, enfim, sobre vários aspectos da sua vida. Sem julgá-la, ele começa a aconselhar: olha, açúcar refinado prejudica a sua voz, é um veneno para você, melhora a sua alimentação tal. E aí essa menina, ela dá um CD para ele com músicas dela. E ela fala: eu sou uma garota de programa, sou uma prostituta, eu não vou eu não vou ser uma boa cantora. Ele virou para ela, olhando muito sério, e falou: você pode ser o que você quiser nessa vida. E ele começou a fazer uma espécie de coach com ela, começou a aconselhar aquela jovem e começou a dar uma direção para ela, né? E no final do filme, eu já vou adiantar, aquela menina, ela abandona a prostituição para tentar uma carreira de cantora tempo integral, né? No meio, há várias explosões, há vários tiros e há várias brigas que acontecem entre o personagem do Denzel Washington e o cafetão dela. Quase que eu levanto do cinema e grito um amém, né? Porque a menina era ligada à máfia russa leste dos Estados Unidos, e o Denzel Washington, além de quebrar a máfia leste, ele vai lá para Moscou pegar o chefão. Então ele bota Rambo, Chuck Norris e todo mundo no bolso, né? E eu levantando no cinema, quase gritando gol, quase, né? Eu saí assim, caramba, quase lutando com uma idolatria, né? Enfim. Então, essa ilustração, ela é claro que ela não pode vir seca para nós, porque a gente sabe que por a gente mesmo nada a gente pode fazer, mas baseado no Evangelho, baseado no Jesus que morreu por nós, no Jesus que ressuscitou, e baseado na nossa união com Cristo, a gente tem a liberdade para orar e tentar e discernir uma caminhada para nós. Eu estou contando essa ilustração para dizer, diferente do filme, eu não vou dizer para vocês, meus irmãos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu posso dizer para vocês: Jesus libertou vocês. E com a liberdade em Cristo, com a nossa união com Ele, sim, baseado em Cristo, você pode fazer tudo aquilo que Deus te criou para fazer. Ontem, voltando com a minha esposa de um dia de descanso, estávamos conversando sobre alguns sonhos. E quando eu levantei ela disse: isso é muito difícil. Ok, mas a gente pode orar. A gente pode discernir. A gente pode sonhar em Cristo. A gente pode, né, realmente, difícil? Mas a gente pode sonhar. Alguns vão ter que lutar com isso como um espinho na carne, ok? Outros vão ter as portas mais abertas com Deus. Gente, isso pertence à soberania de Deus. Agora, a gente discernir qual a caminhada que Deus tem para nós. Falando da liberdade, eu mudo para o limite do nosso trabalho, né? E aí eu vou ler aqui uma citação do Tim Keller, que era pequenininha, me perdoem. Como seres humanos feitos à imagem de Deus, podemos pressupor que o descanso e aquilo que fazemos enquanto descansamos são em si mesmas coisas boas e geradoras de vida. Trabalho não é a única coisa que existe na vida. Não temos vida plena sem trabalho. Não podemos afirmar que o trabalho é o significado da nossa vida, mesmo que seja ministério cristão. Cria um ídolo que compete com Deus. Nosso relacionamento com Deus é o alicerce mais importante da vida e, na verdade, impede que todos os outros fatores, trabalho, amizades, família, lazer e diversão, se tornem tão importantes a ponto de se transformarem em vício ou distorção. Ou seja, aqui nós temos o outro lado da moeda, ok? Se por um lado nós temos a liberdade para discernir o que Deus
que era nós, por outro lado, o nosso significado de vida, a nossa plenitude, não pode estar no trabalho, porque o trabalho, ele compete. Por um lado, eu falei, existem pessoas frustradas porque não estão onde gostariam de estar. Por outro lado, o trabalho, ele pode virar um vício, ele pode, tanto é que a gente tem um nome para isso, o workaholic, né? O viciado em trabalho, e o trabalho acaba virando um pequeno Deus, com D minúsculo, né? Você acaba criando um altar para o trabalho. Irmãos, eu mesmo, quando comecei no ministério há 10 anos atrás, os meus primeiros anos, particularmente, os 4, 5 primeiros anos, eu lutei muito com isso, né? E acho que foi por causa disso que eu fui pastor 4 anos solteiro, né? E eu lembro eu Lina, quando noiva, uma vez falar, eu acho uma bênção que eu vou poder ser esposa de um ministro de Deus, claro, além de te amar e tudo mais, mas ela falou, você tem que dar atenção à sua família, você não pode ficar trabalhando só na igreja. Quando eu fui pastor solteiro 4 anos, e isso quer dizer que eu era quase... As pessoas me olhavam no contexto das igrejas como se eu fosse um ET, porque eu era um ser meio raro, né? As pessoas, pastor solteiro e tal. Então, já me fizeram várias perguntas se eu tinha problemas com homoafetividade, ou se eu... ou se, sei lá, se eu era algum sem vergonha que estava lobo com pele de cordeiro no ministério. Já me fizeram cada pergunta. Então, eu era um ser estranho, né? E assim, eu amava, eu idolatrava em certo sentido tanto o ministério, que eu acordava às 6 da manhã, me ajeitar, tomar um café, tomar um banho, começava a trabalhar às 7, só parava às 11 da noite, né? Não tinha família, então beleza. Claro que uma meia hora, bons tempos para malhar, para fazer algum esporte. Mas tirando isso, filme de ação era muito pouco, esporte era muito pouco. Eu trabalhava assim, igual um touro mesmo, né? Eu trabalhava muitas horas por dia. Eu contando isso para os irmãos podem olhar e falar, puxa, que bênção, muito bonito. Mas muitas vezes o meu amor a Jesus, ele era, entre aspas, misturado com uma idolatria que eu tinha ao meu trabalho, mesmo sendo o ministério pastoral. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou mostrando com isso para vocês? Que idolatrar o trabalho é uma tarefa muito fácil para o nosso coração. E a gente não percebe. Por que eu não percebia? Porque, como pastor, eu pregava sobre pecado para o povo. Mas eu não sondava meu próprio coração. Então, ok, se eu não estou fazendo nenhuma besteira, vamos colocar dessa forma, coisas que um cristão, muito menos um pastor, deve fazer, então ok, eu estou bem. Mas muitas vezes eu via que eu idolatrava o ministério. E tanto é que a minha esposa, na época, quando noiva, ela botou o dedo na ferida. Olha, você precisa equilibrar isso com a sua família. E aí eu tive que, no processo anterior ao casamento, fazer toda uma readaptação, me arrepender do meu pecado, confessar meu pecado ao Senhor, né? Senhor, me perdoe, porque muitas das vezes o ministério que o Senhor me confiou competia com o meu próprio Salvador. Então fazer um trabalho de confrontação ao meu coração e me alinhar para que ao desfrutar da bênção do casamento, poder então me dedicar à minha família. Gente, essa foi uma luta do meu coração, né? Deus me deu graça, eu me arrependi, pedi perdão, e hoje essa luta ela é mais tranquila, entre aspas, né? Porque nenhuma luta é tranquila, ok? Como diz John Piper, a gente precisa fazer guerra com o nosso coração, com a nossa incredulidade. Então, não existe ponto de partida melhor para uma vida de trabalho significativa do que a gente fazer um equilíbrio entre trabalho e descanso, ok? Então, a gente precisa ter momentos para descansar. Pastor Cláudio, acho que foi semana passada, ele comentou, né, ele conversou com a gente sobre o que é de fato biblicamente o descanso, né? Às vezes, não, fui para a praia em Arraial do Cabo, descansei. Muitas das vezes não.
dentro da perspectiva bíblica, né, do que é o descanso. Como eu falei no início da mensagem, Deus ele tem uma agenda para todas as áreas da nossa vida, né? Deus ele não é um Deus que apenas ele vai nos falar sobre a nossa salvação, que acontece com a gente depois da morte. E tudo bem, então no que diz a respeito disso, nós somos crentes. Mas no que diz respeito às coisas, vamos dizer, da terra, é como se Deus não se importasse com isso, exceto de que eu tenho que ter um bom comportamento negativo, né? O senhorio de Cristo ele abrange todas as áreas. Então a gente tem que equilibrar. E vocês estão entendendo que tudo que eu estou falando eu estou puxando do texto bíblico, né? Continuem com a Bíblia aberta em Gênesis 1 e Gênesis 2. Tudo que está sendo pontuado aqui está vindo do texto bíblico, ok? Deus criou o jardim, Deus colocou o homem para cuidar e cultivar, né? Para ele fazer um cultivo do jardim. Ou seja, Deus, quando criou Adão, disse: vai trabalhar. E como não tinha queda, Adão disse: amém. Semana que vem nós vamos ver, se Deus permitir, o efeito da queda no trabalho. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio, ok? E aqui eu preciso, irmãos, a exortação ela vem com todo o carinho do meu coração, tá? Ela vem com lágrima nos olhos e com carinho pastoral, mas talvez muitos dos irmãos precisam ter um equilíbrio maior nesse sentido. Precisam, na sua agenda, você precisa separar um tempo para o descanso, dentro da perspectiva que o pastor Cláudio nos ensinou. Não é só o descanso tipo, ok, eu vou pegar uma praia, que também é muito bom, eu gosto. Não fiz isso sexta-feira porque estava chovendo. Eu comuniquei ao presbitério da igreja, né, feriado, a Eulina ganhou uma folga, então também vou, né? Vamos aproveitar um pouquinho. Choveu, não deu. Nós também, eu aprecio isso, é muito bom. Mas o descanso, dentro da teologia bíblica, ele vai para além disso, ok? Então, a gente precisa trabalhar esse aspecto, né? De nós sabermos como organizarmos o nosso tempo e dentro de que a gente possa cumprir com a nossa agenda e efetivamente ter um momento de descanso, né? E um momento que a gente faça. Então isso tem que ser equilibrado, porque a perspectiva do descanso bíblico é que é o seguinte: Deus não precisa descansar. O texto que nós lemos, né, Deus descansou. A ideia de Deus se revelar para nós como um Deus que descansou é que Deus está nos colocando limite, né? E aí tem até um pastor que brinca muito no seu site quanto a isso, né? Que tem irmãozinhos que ele faz a mesma piada, gente, né? Que do tipo, mas tem gente que alguém escreveu até no Facebook isso também. Tem gente que vai dizer que não o crente não pode descansar porque Satanás não tira férias. Aí o garoto respondeu, né, quando falaram isso para ele: não, mas meu patrão não é Satanás, meu patrão é Deus, né? Meu chefe, o Senhor da minha vida é Deus, não é Satanás, né? Então tem essas coisas. Não, mas se o diabo descansa, por que o crente precisa descansar? O crente não pode descansar. Está enxergando errado a teologia bíblica. O que eu quero dizer por teologia bíblica? Quando eu falo teologia bíblica, não é simplesmente, como é que eu vou dizer, eu li o versículo bíblico e eu vou obedecer de uma forma seca, sem entender. Quando eu falo teologia bíblica, é quando a gente mergulha na Bíblia para pensar dentro dos parâmetros bíblicos. Entenderam? Quando a gente vai para a Bíblia, entender o que a Bíblia fala sobre determinado assunto, e para eu pensar de forma prática, no caso nosso aqui, o trabalho, e especificamente agora o descanso, dentro da teologia bíblica, ok? Dentro pensar dentro dos parâmetros bíblicos. Gente, deu problema aqui, ainda estou no primeiro ponto.
passar, Douglas. Ponto 2. Para trás. Próximo. Aí. A dignidade do nosso trabalho. Gênesis 1, 26 e 27. Douglas, depois da leitura você passa. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou o homem à sua imagem, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Gênesis 1, 26 e 27. Né? Então vamos falar agora sobre a dignidade do trabalho. Há uma perspectiva, eu coloquei aqui o trabalho como necessidade sem honra, né? Que na antiguidade os gregos, os filósofos gregos, eles enxergavam o homem apenas como um ser, por exemplo, espiritual. Então os filósofos gregos diziam que o que é puro é a nossa alma, né? E, gente, tem muito cristão que pensa assim, mas isso é errado. A minha alma é pura, então quando eu morro, ok, o meu corpo é podre. Não entendeu necessariamente o que Paulo fala quando a nossa carne é pecaminosa, né? Então, o corpo morreu, beleza, o que é ruim morreu, e a alma está liberta, a alma é pura. A Bíblia, ela não vai trabalhar a gente nessa perspectiva de alma pura e corpo impuro. Quando a Bíblia fala que o espírito é puro, mas a carne não, esse espírito é o Espírito Santo, que habita em nós, quando ele sela em nós o novo nascimento, quando Deus nos faz nascer de novo. Então, sem Deus, sem Cristo, tanto o corpo quanto a alma é impuro, né? E em Cristo, a nossa alma e o nosso corpo, nós como uma pessoa única somos chamados à pureza. Tanto é que na glorificação, a vida eterna não é a nossa alma no céu por toda a eternidade. A vida eterna é a ressurreição dos mortos, né? É Apocalipse, nós ressurretos, né, glorificando o Senhor por toda a eternidade, ok? E aí, na última mensagem, se Deus permitir, a gente vai trabalhar como é que vai ser um pouco isso, né? E vocês vão trabalhar no céu, só eu e o pastor Cláudio, que vão ficar desempregados, né? Porque não tem mais quem para quem pregar o evangelho, tá todo mundo glorificado, não precisa mais pastorear, né? Então só eu e o pastor Cláudio que vão ficar desempregados, né? Eu não sei se professor de seminário vai ter lá no céu, ele vai continuar estudando teologia, acho que não. Mas porque, né, não vai mais precisar, porque vai ter aula ali com o próprio Jesus. Então, então só eu e o pastor Cláudio vamos surfar em Arraial do Cabo, né? Ou em alguma coisa parecida. Né, mas a ideia é que na eternidade vamos ter coisas a fazer. Pelo menos a Bíblia dá uma direção nesse sentido. Então, os gregos, voltando, eles viam o trabalho como mal necessário, ok? Viam o trabalho como, a gente precisa fazer mesmo, né? Então, a gente precisa ganhar vida, a gente precisa se manter. Precisamos comer, morar, pagar as contas, enfim. Então, eles viam o trabalho como um mal necessário. Mas o próximo ponto, eu vou correr um pouquinho, porque meu tempo está avançado. Mas a teologia bíblica vê o trabalho como um sinal de dignidade humana. Então, em Gênesis, a gente vê Deus como jardineiro, e no Novo Testamento, Deus, ele é um carpinteiro. O próprio Senhor Jesus, para se identificar conosco, ele teve uma profissão, ele teve um ofício, carpinteiro, que ele aprendeu com seu padrasto, seu pai de criação, José. Então, nenhum trabalho é um jarro pequeno demais para conter imensa dignidade do trabalho dado por Deus. Então, o trabalho braçal, ele é um trabalho de Deus, tanto quanto um teólogo que está escrevendo um livro para ensinar a Bíblia, né? Todo trabalho, ele é digno. Eu estava pensando sobre isso quando, por exemplo, eu falo de cuidado com a criação. Então, a gente pode pensar, talvez,
num biólogo, por exemplo, num intelectual. É muito bacana. Mas eu não sei se aqui em São Gonçalo é a mesma coisa, no Rio, a gente chama de gari, o funcionário público que vai à rua, né? E aqui em São Gonçalo também é gari, a gente fala gari também. Então, o gari a gente, quando era criança, carinhosamente eu chamava de cenourinha, mas não é pejorativo não, né? Passava a mochila e minha avó sempre me ensinou a cumprimentar todo mundo, né? E eu mesmo tenho esse hábito. Pô, os caras até me conheciam, fala cenourinha, tal, fala garoto, né? Os caras assoviavam, tal, iam cantando funk no caminhão do lixo e eu rindo, né? Então, né, era criança e aí falava com o pessoal, né? A cenourinha, tal, mas não de forma pejorativa não, era uma forma carinhosa de eu cumprimentar, tal, né? Final do ano eles iam lá no prédio pedir alguma ajuda, tal, tipo um caixinha de Natal. Minha avó era síndica e eu saía de apartamento em apartamento coletando, fazendo a coleta para, né, dar uma gratificação aí para o pessoal, merecidamente, né? Então, eles também cuidam da criação. Eles são mordomos da criação, tanto quanto o biólogo que fica intelectualmente pensando a projeção, né, pensando né, a formação lá. Não sei nem como é que eu falo isso aqui, a manufa no banheiro. Eu podia fazer biologia, podia explicar melhor. Mas todo trabalho diante de Deus, ele é digno, né? Ele é digno dentro, claro, dos limites da honestidade. Todo trabalho para o Senhor, ele é valioso, né? E eu citei no caso, por exemplo, do gari, porque geralmente ele é um trabalho, entre aspas, menosprezado, né? Porque lida com dentro da perspectiva preconceituosa que naturalmente temos. Então, mas ele é um trabalho digno, o trabalho braçal é um trabalho digno, ok? A gente precisa aprender isso, todos nós, né? Por quê? Porque o mundo físico, ele é importante, né? Todo trabalho é digno porque reflete a imagem de Deus em nós, e também porque o mundo físico posto sob nossos cuidados, ele é bom, né? Então esse mundo, ele nos é dado para que a gente seja mordomo, né? Foi uma ordem, uma incumbência que o Senhor deu a Adão, tá? Então, na verdade, a doutrina bíblica da criação, ela se harmoniza com a doutrina da encarnação, no qual Deus se reveste de corpo humano, ou seja, Jesus, né? E da ressurreição, o qual Deus não redime somente a alma, mas redime o corpo, para mostrar que o evangelho, o cristianismo, ele é profundamente pró-físico, né? O evangelho não trata só da alma, ele trata do que é físico. Esse mundo, o mundo no sentido da criação, ele é bom. Deus nos deu coisas boas. Então, toda segunda-feira, né, eu e o pastor Cláudio, antes de começar o jogo de futebol, a gente, né, compartilha em um sermão de 30 segundos antes do jogo, dizendo o seguinte: que a gente está ali para a glória do Senhor também. A gente está ali, Deus, ele se alegra com o nosso lazer, né? É só em Cristo mesmo, né, que Deus se alegra comigo jogando bola, piso na bola, caio e, né, eu sou muito ruim, mas perto dos irmãos lá, né, eu sou muito ruim mesmo, mas Deus está se alegrando também quando seus filhos estão ali cuidando do corpo, praticando um esporte, né, um exercício físico, e isso também é bênção de Deus para nós, porque o mundo, o evangelho, ele é pró-físico, né? Em terceiro lugar, o trabalho como cultivo. E eu vou ler aqui Gênesis 1, 28, depois o 2, 8 e 9, e o do 15 a 22. Me perdoem a dicção corrida, já estou lutando aqui contra o tempo.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então declarou: não é bom que o homem esteja só. Já pulei para o 15. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele, graças a Deus. Não sei o que seria de mim sem Olina, né? Então, Deus, ele é um Deus que, pensando aqui no trabalho como um cultivo, Deus, ele é um Deus criativo, e Deus, ele é seguro no que ele faz, né? Deus, ele faz as coisas com propósito. Deus não, tadinho, tá sozinho, não. Ele tem um propósito, né? Há uma inteligência por trás disso. Então, Deus, de forma segura, ele na criação, ele cultiva e exerce a sua criatividade, né? Voando e dominando a terra. Porque o trabalho é parte da nossa constituição original. E nossa dignidade é o modo de servirmos a Deus por meio da criatividade, especialmente no desenvolvimento da cultura, né? Então, quando nós trabalhamos, nós formamos uma cultura com Deus. Todo trabalhador, ele é um formador de cultura, seja qual trabalho for, né? Então, nós formamos cultura com Deus enquanto trabalhamos, baseado que nós servimos um Deus que é criativo, um Deus que faz tudo com propósito. E quando o povo dele trabalha, então nós construímos uma cultura que reflete a glória de Deus. E em último lugar, o trabalho como um serviço. Pode ir. O trabalho como um serviço. Vamos, o último texto que eu vou ler, vamos em 1 Coríntios, capítulo 17, no Novo Testamento. É meu último ponto, ele é curtinho, a gente está caminhando para o final. Primeira Coríntios 7, 17, o último texto que a gente vai ler aqui. Já lá no Novo Testamento, não volto mais para Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas, né? Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui do chamado e do designado, né? Chamado e designado por Deus.
O livro de Gênesis, que nós lemos outrora, ele é o projeto de Deus para o trabalho, né? E as cartas de Paulo e o Novo Testamento conferem propósito a nosso trabalho para servir no mundo, ok? Então Gênesis fala do desenho, do projeto de Deus para o trabalho. A pergunta que eu levantei no começo: há propósito para o trabalho? Sim. Todos esses ditos aqui, né? Formar cultura com Deus, cultivar, ser mordomo da criação, e sempre dando a base bíblica por trás disso. Então, o Novo Testamento, ele confere né, o Gênesis projeto, e o Novo Testamento dá propósito, né, para o chamado para a gente servir no mundo. Por quê? O que Paulo está falando aqui? Ele exorta os crentes em Corinto a continuarem vivendo na condição que o Senhor lhes designou e de acordo com o chamado de Deus. Qual é o teu chamado? Qual o chamado que o Senhor tem para a sua vida? Isso, inclusive, independe de idade, de momento profissional, né? Se você ainda não está no mercado, se você já aposentado, todos nós temos um chamado a Deus para servir no mundo, ok? Pode. Então, por exemplo, quem desenha isso bem para nós é o reformador Martinho Lutero, no século XVI, que de forma interessante, Lutero vai dizer que cada crente tem uma vocação e que essa vocação ela é usada por Deus para manifestar a bondade do Senhor na sua família. Por exemplo, um homem que trabalha, uma mulher também, né? O homem trabalha, a mulher que trabalha. Então Deus usa esse trabalho, Deus usa a vocação que conferiu a este homem ou a esta mulher para que a bondade de Deus seja manifesta no pão diário, né? A gente fala o pão, pensando aqui no Pai Nosso, o pão de cada dia, né? Então, quando a gente põe o pão na mesa, a refeição, como fruto do nosso trabalho, aquilo ali é uma manifestação da amorosa e da bondosa providência de Deus. Deus amorosamente, Ele abriu a porta desse trabalho, Deus amorosamente faz com que a nossa vocação seja usada com eficiência nesse trabalho, para que no retorno do salário a gente ponha um pão na mesa. Coisa simples, né? Pensa nisso, quando você estiver comendo seu pãozinho no café da manhã, você pensa nisso. É uma manifestação da bondade do Senhor para nós. É uma manifestação da graça de Deus para nós. É uma manifestação da misericórdia do Senhor para nós. Então, fazendo uma ligação, indo já para o final, da vocação com o Evangelho, antes. Isso, a vocação e o Evangelho. O Evangelho também nos liberta da atitude de menosprezar empregos menos sofisticados e ambicionar os empregos mais enaltecidos, né? Porque todo e qualquer trabalho se transforma em um modo de amar o Deus que nos salvou gratuitamente e, por extensão, se tornar um modo de amar o nosso próximo. Todo trabalho é uma oportunidade de dar glória a Deus, de amar o Senhor com a vocação que Ele nos deu e também, através disso, de amar o nosso próximo, de servir a criação e de servir os seres humanos. Isso quer dizer que o trabalho para nós deve ser um ato de amor. Quando eu estava preparando a mensagem, eu ouvi quando eu estava procurando recursos sobre esse tema, então ouvi um pastor chamado Donald Herrera. Ele é costarriquenho, né? E eu tive que quebrar a cabeça porque ele pregou sobre isso 1 hora em espanhol. Fiquei lá tentando entender, né? A minha cabeça portunhol lá,
né? E uma coisa que me marcou muito, toda a explanação dele, muitas coisas das quais nós estamos abordando aqui, mas quando ele pontuou a questão principal, ele levanta dizendo que todo cristão deve ser apaixonado pelo trabalho. Todo cristão deve ser apaixonado pelo seu trabalho, baseado naquilo que o Senhor te vocacionou. Gente, eu volto para o que eu disse no começo da mensagem. Eu sei que eu estou colocando aqui princípios que constituem um ideal, né? E que muitas vezes nós estamos numa posição que não é o ideal. Se isso não está acontecendo com você, como eu falei, ore, procure discernimento do Senhor para que você possa ir para uma posição onde você de fato esteja apaixonado pelo que você faz. Eu sei que eu vivo isso, ok? Às vezes a gente está numa tensão. Volto a colocar essa tensão novamente. Muitas vezes eu uma boa estrutura, mas eu não sou apaixonado pelo que eu faço. Ou outros, eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas eu não tenho a estrutura que gostaria. Então, a gente está nessa tensão. Orar e buscar na liberdade que o Senhor nos dá, discernir e em Cristo, né, fazer as construções necessárias para que a gente possa estar no ideal. Tá bom, irmão? Então, eu sei que a gente nem sempre está no ideal, mas isso não significa que, apesar de, me perdoem, Deus nos chamar à alegria, apesar de, por exemplo, eu não estou numa posição que eu gostaria, mas graças a Deus eu tenho o pão de cada dia, ser grato e agir com alegria. Deus também nos dá liberdade dentro da nossa estrutura, o livro do Tim Keller foi escrito no contexto nova-iorquino. Perdão. Então, se o cara está lá numa empresa, o cara está num banco e fala, eu estou de paciência cheia disso aqui, e eu quero pintar quadro, né? Eu quero pintar quadro, por uma outra ilustração, né? Eu tenho um irmão caçula chamado Lucas, e meu irmão caçula, ele do nada, igual o irmão mais velho, gosta de malhar, gosta de esporte, já jogou futebol no São Cristóvão, gosta de luta, todo machão, todo tatuado, né, todo pitbullzinho, se espelhou no irmão mais velho dele. Então, em termos de estilo, né? Então, todo pitbullzinho e tal. E quem me tem nas redes sociais, tirei uma foto com ele ontem. Do nada, o meu irmão caçula, ele hospedou um colombiano e dois colombianos, né? Um tem um parentesco, né? Meu irmão caçula é meu irmão, então ele tem uma outra irmã e que não é minha irmã, e essa irmã se casou com um colombiano, então o marido dela veio e trouxe um amigo. Esse amigo, ele pinta quadro. Então ele pintou um quadro do cachorro do meu irmão. Do nada, o meu irmão caçula, todo pitbullzinho, todo machão, do nada o garoto começou a pintar quadro. Do nada. E eu posso mostrar, quem tem curiosidade e tal, eu tenho uma foto aqui dos quadros que ele... Eu tenho fotos dos quadros que ele está pintando, já fazendo a propaganda, né? Se você quiser encomendar um, sou empresário dele, brincadeira. Mas sério, se você agora, né, ele está pintando uns quadros muito bonitos e do nada surgiu essa vocação. Aí eu estava na casa dele sexta, sábado, e eu falando, Lucas, por que você não leva isso a sério, tal, faz um curso, né? Ele vai tá na faculdade, mas porque tem que cumprir a etapa, tal, né? Não demonstra muito tempo. Eu falei, faz um curso, tal, né? Toma um nicho nisso, tal. E a gente estava conversando sobre isso. E ele falando, Juan, cara, como é que eu vou vir de pintar quadro no Brasil? Né? Como é que eu vou? Eu falei, não, a gente vai caminhando, tal. É um hobby, mas vai aprofundando, veja o que acontece. Tu tá estudando, tu vai ter teu trabalho, né? Toca isso de forma paralela, tal, e enfim, né? Eu estava falando para ele exatamente isso, porque se é algo que criou tanta paixão nele, do nada veio isso, né? O meu irmão Thiago não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, não sei nem desenhar, não sei nem escrever direito,
né? Coitado dos meus alunos, eu uso o quadro lá, às vezes tem que, né, explicar o que é aquele garrancho que está ali na frente. E do nada vem ele pintando, e pintando quadros lindos. E eu olhando aquilo, então, o trabalho, ele tem que ser um ato de amor, né? E o cristão é chamado a ser apaixonado pelo trabalho, porque você está exercendo aquilo que o Senhor, né? E embora o exemplo do Lucas, meu irmão, vem como nem sempre a gente vai estar numa posição que você vai poder fazer, viver do que você ama fazer, né? Mas isso não quer dizer que você deva desistir, né? Não somos chamados à desistência. Ora, vai orando, vai discernindo com o Senhor e vai caminhando, né? Às vezes de uma forma, né, multivocacional ou bivocacional, enfim. E por último, esse é o último, né? Estou fechando mesmo a mensagem. Próximo. Acho que deu algum problema, irmãos. Meu último ponto, o trabalho como ministério de competência. Então, quando a gente fala ministério, a gente está pensando no ministério especificamente como um trabalho de pastores ou então um ministério que alguém exerce na igreja, né? Ok, eu canto, é um ministério, eu toco, é um ministério, eu sirvo, é um ministério. Então, mas a ideia é que você é chamado para servir a Deus realizando o melhor trabalho possível. Realizando o melhor trabalho possível, né? Parece que acho que foi Martinho Lutero novamente, que foi indagado por um sapateiro, né? Como eu posso servir melhor a Deus? Lutero disse: eu tenho que abandonar meu ofício e viajar pregando. Lutero: não, faça o melhor sapato que você puder para a glória de Deus. Então, o trabalho, ele é um ministério de competência. Nós somos chamados a servir realizando o melhor trabalho possível para a glória de Deus. E isso choca com um pecado cultural nosso que, como a gente tem um entendimento, estou falando culturalmente, tá? E de forma genérica, nós como brasileiros, e principalmente se tratando do evangelho muitas vezes distorcido que recebemos, eu tenho que ser sincero, irmãos, em que sentido? No sentido que eu falei, por exemplo, separação da alma e do corpo. A gente acaba pensando no trabalho de forma negativa, porque na igreja, né, a tradição evangélica no Brasil erradamente me ensinou uma separação radical do corpo e da alma. Isso no campo cristão. No campo da cultura, né, o antropólogo Roberto D'Amato escreveu o livro Carnaval, Heróis e Malandros, né? Então a gente tem uma cultura de intenso lazer. Estou falando como brasileiros, especificamente cariocas e fluminenses, né? Que a gente tem uma cultura de que ok, eu tenho que me esforçar, a lei do menor esforço, né? Eu tenho que me esforçar o menos possível para eu ter o maior a maior diversão, né, possível. Então, do tipo, eu trabalhar pouco para poder estar no pagode, né? Estou falando da cultura, a cultura carioca, a cultura fluminense. Isso está mudando, até porque o Rio de Janeiro e a área metropolitana está se tornando uma região cada vez mais cara. Então, o perfil do carioca está mudando, né? Antigamente, quando eu ia para São Paulo, eu conversava com o paulista, aquela rivalidade, né? Não, o carioca aqui tem fama de que não quer nada, só quer praia, só quer, né? A coisa mudou, né? Porque viver no Rio tá caro. Então, a nova geração carioca tem que ir à luta mesmo, não tem jeito. Eu fazia intercâmbio com a igreja de São Paulo, o jovem lá, um dos líderes de jovem, eu tenho 2 empregos. Caramba, né? Pô, tu não estuda não? Não, tal, quanto não veio para a faculdade, tal, tenho 2 empregos, tal, e tu tem da igreja, tal. Falei, caramba, os caras são uma máquina, né? E eu pensando, se eu não tiver um tempo para, né, pegar uma praia, para... Então, a diferença cultural, né? E no aspecto cultural, a cultura passada era uma cultura que pouco valorizava o trabalho, né, que mais valorizava o lazer, né, e apreciava a lei do menor esforço.
E por outro lado, uma cultura cristã de separação do corpo e da alma radical, que coaduna mais com o pensamento grego do que com o pensamento bíblico. Então a gente tem fundamentos que entram na nossa mente e que nos fazem olhar para o trabalho de uma forma negativa, né? Mas olhando, pensando o trabalho na perspectiva bíblica, o trabalho ele é um ministério de competência. Nós somos chamados para servir a Deus da melhor forma possível, meus irmãos, né? E assim eu encerro, que nós sirvamos a Deus. Como eu falei, a gente tem um ideal, né? Muitos de nós caminhamos, que a gente sirva o Senhor de melhor forma possível. Me perdoem os irmãos, os embates aí com a tecnologia hoje, foi um domingo mais difícil para nós. Semana que vem eu quero falar, se Deus permitir, dos aspectos da queda no trabalho, tá bom? Me perdoem o longo tempo também, né? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a servirmos da melhor forma possível com o nosso trabalho. Pai, em nome de Jesus, agradeço pela Tua palavra que nos ensina, que nos orienta e que nos exorta, Senhor. Que o Senhor nos dê graça para vivermos aquilo o qual nós fomos chamados, e que aqueles que ainda não estão no ideal, que o Senhor dê discernimento na caminhada, em oração. Em nome de Jesus te louvamos. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo trabalho que cada um tem. Se porventura tiver alguém aqui, Senhor, que ao ouvir isso carece de um trabalho por não ter, que o Senhor abra as portas, que o Senhor motive a qualificação e que o Senhor abençoe tanto a este quanto a todos nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, teremos agora o sacramento da ceia do Senhor, o pão simbolizando o corpo de Cristo, o cálice de uva, por sua vez, simbolizando o vinho, que simboliza o sangue de Cristo derramado em nosso favor para uma nova aliança. Pode participar da ceia todo aquele que é batizado, é convidado a participar da ceia todo aquele que é discípulo de Cristo batizado e que está em comunhão com a sua igreja local, uma igreja do Evangelho. O momento da ceia é o momento de meditação e renovação da nossa aliança com Deus, suplicando pelo perdão dos nossos pecados e rogando ao Senhor por mais fé e firmeza nessa caminhada maravilhosa que é ser um discípulo de Jesus. Na música você pode vir pelas laterais, aquele que trouxe o dízimo e a oferta pode depositar no gasofilácio. Tua presença
em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar, eu quero estar. Senhor, esteja à vontade, para de pé. De pecado perdoado, e as culpas são lavadas. Tua está. Onde o amor não se esfria, o fogo não se apaga. Eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu indo ao seu agir,
tua presença, Jesus. Tu és o Filho de Deus. Doce para nunca não é essa hora. Assim, não conhecer. Vamos declarar. Se entregar o tempo em mão, seja sempre exaltado, Jesus Filho de Deus, desceu a sua glória, vamos reconhecer isso. Levou sobre si, agora. Levou sobre si. Seja sempre exaltado, Jesus Filho de a cruz me libertou.
é santo, Poderoso é. e não há nada que apague o seu cruz. Somos livres por Deus. Você seja sempre azedado. Jesus reino de Deus, deixa a sua glória. Jesus reino de Deus, Jesus reino de Deus, Jesus reino de Deus. Obrigado, Senhor, que a Tua graça nos alcançou. E hoje nós podemos testemunhar que Tu és Jesus, verdade. Te agradecemos. Aleluia. Nós encerramos o culto por hoje. Que Deus dê um bom domingo aos irmãos. Lembrando que 7 horas da noite nós teremos aqui o nosso segundo culto, né? E os irmãos estão convidados a vir, trazer visitantes. O pastor Cláudio está pregando sobre Apocalipse, uma série chamada O Fim dos Dias. Tem sido muito interessante. E eu peço perdão aos irmãos pelo nosso desencontro com a tecnologia hoje, né? E vamos fazer o possível para que isso não aconteça mais. Que o Senhor dê um bom domingo, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre o povo dele aqui representado e todo o povo dele espalhado pela face da terra. Amém. Deus abençoe, irmãos.